Olá, meus amigos e minhas amigas. Enquanto a Rússia lança mais uma leva de ataques contra a Ucrânia, deixando o país no escuro, Kiev responde destruindo um sistema de 100 milhões de dólares na Crimeia. E Viktor Orbán avisa que a Hungria não vai liberar dinheiro para a Ucrânia continuar com a guerra. E em contraponto a isso, a China assiste Washington aprovar o maior pacote de armas da história para Taiwan, desafiando Pequim. E Putin, além de chamar os europeus de leitõezinhos, avisa Trump que atacar a Venezuela é um erro fatal. Mas antes de começar, aquele lembrete básico, né? Você já deu like? Já compartilhou em suas redes sociais? Já conferiu se o botão de hypar apareceu para você e clicou? Já deu aquele bom dia, boa tarde, boa noite? Já fez tudo isso? Então meu muito obrigado e vamos ao vídeo de hoje. Bom, gente, iniciamos pela Ucrânia, né? E a Rússia lançou o que foi descrito como um ataque massivo de drones focando na região central da Ucrânia, especificamente em Cherkasy. O governador local, Ihor Taburets, disse que foi uma noite difícil para a região de Cherkasy. O ataque foi focado na infraestrutura crítica, né? Taburete disse que parte da cidade principal da região ficou totalmente sem luz e os danos materiais atingiram mais de uma dúzia de prédios da cidade. Os militares ucranianos informaram que a Rússia lançou 82 drones durante a noite. Agora, as forças de defesa de Kiev dizem que destruíram 63 desses drones. Descendo um pouco no mapa, o governador da região sul de Mykolaiv também reportou ataques contra a infraestrutura de energia por lá. E esses ataques, segundo ele, teriam deixado os assentamentos inteiros no distrito de Vozhnosensk e Mykolaiv sem eletricidade. O ministro interino da energia da Ucrânia, Artem Nekrasov, confirmou que cerca de 180 mil consumidores ficaram sem fornecimento de eletricidade após esses ataques noturnos. Nekrasov detalhou no Telegram que a ofensiva russa se espalhou por 5 regiões diferentes. Atingiu o sul de Mykolaiv e Zaporizhzhia, o centro de Cherkasy de Dnipropetrovsk e também a região nordeste de Sumy. Bom, meus amigos, esse relato vem de fontes ocidentais, né? Agora vamos dar uma olhadinha no que os russos têm a dizer sobre as suas ações nas últimas 24 horas. E, como sempre, vamos recorrer ao relatório diário do Ministério de Defesa russo, né? Segundo Moscou, as forças russas seguiram com ações concentradas em praticamente toda a linha de frente. O relatório diz que eles destruíram 17 veículos blindados de combate. Entre esses veículos estão modelos turcos, como o Cobra, e um transporte M113 de fabricação americana. Além disso, também foram destruídos 79 veículos militares, a maioria voltada para transporte logístico. Agora, na artilharia, Moscou diz que foram 9 peças destruídas, incluindo pelo menos 3 obuses M77, que são de 155 mm e fabricados nos Estados Unidos. Na área de guerra eletrônica, os russos também relatam danos importantes. Segundo eles, foram 6 estações de guerra eletrônica neutralizadas, além de um radar de fabricação israelense, o Rada, que teria sido destruído também. Bom, gente, esse tipo de equipamento é usado para detectar e interferir em comunicações, né? Ou seja, tem um papel essencial na defesa e coordenação das tropas. Moscou também mencionou ações contra a retaguarda logística da Ucrânia. Segundo eles, 10 depósitos entre munição e material foram atingidos, além de uma oficina dedicada à montagem e ao armazenamento de drones. Final de ano chegando, Natal, Carnaval, feriadão, a família liga. Pai, tô indo com a turma toda, tudo bem? Você fica feliz da vida, né? Mas aí bate aquela dúvida. Onde esse povo todo vai dormir? Sofá duro, colchão velho, improviso desconfortável. Mas aí eu te apresento esse colchão inflável que muda o jogo. De casal, confortável e com bomba elétrica embutida. Ele infla sozinho, gente, em menos de 3 minutos. É só apertar um botão e pronto. Mas o melhor vem de manhã. Amanheceu? Você aperta um botão e ele esvazia rapidinho e vai direto para uma bolsinha discreta, deixando tudo limpo e espaçoso novamente para as crianças correrem à vontade. Nada de trambolho no meio da sala, nada de bagunça. Vem com cabeceira, 2 travesseiros, carregador, kit de reparo, tudo. É o tipo de coisa que te salva quando você menos espera, né? Te faz receber bem, com conforto e sem complicação. Para conhecer, dá uma olhadinha no link que está na descrição do vídeo ou na tag que aparece aqui na tela. Recado dado, vamos continuar. Agora, parece que em termos de drones, a Ucrânia lançou mais do que o dobro do que a Rússia lançou, hein? Eu digo isso a partir do próprio relatório russo, que afirma que suas defesas aéreas interceptaram 216 drones ucranianos de asa fixa em apenas um dia. Vocês lembram que, segundo os ucranianos, a Rússia teria lançado 86 drones, né? Bom, gente, mas já que citamos ações ucranianas, o terceiro corpo de exército ucraniano, operando junto com a inteligência militar, a RU, disse hoje que contra-atacou e destruiu o que eles descrevem como um regimento russo inteiro em Lima.
Bom, meus amigos, um regimento no papel pode ter cerca de 2.000 a 3.000 soldados, né? A unidade comunicou no Facebook que, graças a esse esforço coordenado, a linha de frente foi retificada e a posição tática deles melhorou bastante. Segundo eles, essa operação limitou a capacidade da Rússia de manobrar naquela área de floresta densa e ainda resultou na captura de vários soldados de infantaria da Rússia. Bom, meus amigos, Lima é um ponto crítico, né? Ela fica no norte de Donetsk, que tinha uns 20.000 habitantes antes da guerra. Não sei se vocês lembram, mas as forças ucranianas retomaram a cidade em outubro de 2022, depois de meses de ocupação russa. Só que, desde abril de 2025, Moscou lançou a campanha na primavera e voltou a pressionar, avançando pela floresta de Serebiansk. Com os russos chegando na vizinha Siverska, defender Lima virou questão de vida ou morte para Kiev, né? Isso porque ela é a porta de entrada norte para Sloviansk, um dos principais centros de defesa ucraniana na região. Ainda em ações ucranianas, o Serviço de Segurança da Ucrânia, o SBU, relatou um ataque noturno com drones de longo alcance contra a base aérea de Belbek, lá na Crimeia. Segundo o SBU, a operação foi realizada pela unidade Alfa e foi um golpe direto na defesa aérea da Rússia. Eles afirmam que teriam sido destruídos ou danificados 2 radares Nebo SVU, cada um custando entre 60 e 100 milhões de dólares, além de um radar 92N6 usado no sistema S-400, avaliado em até 60 milhões para exportação. A lista inclui ainda um sistema Pantsir S-2, estimado em uns 12 a 19 milhões, e um caça MiG-31 totalmente armado, que pode valer até 50 milhões de dólares. O SBU diz que tirar esses olhos e defesas enfraquece todo o sistema de proteção da Crimeia, que Moscou usa tanto para lançar ataques quanto para logística. Eles também prometeram continuar destruindo sistematicamente essas defesas, né? Mas tem mais. Um ataque de drones ucranianos durante a noite atingiu o porto de Rostov-on-Don e a cidade de Batansk, na região sul da Rússia. O governador local confirmou a morte de 3 pessoas, incluindo 2 tripulantes de um navio de carga. O navio atingido foi o petroleiro de bandeira russa Valery Gorchakov, gerenciado pela Vogbalt Service. Quem confirmou a identidade do navio foi a empresa britânica de gestão de risco Vanguard. O governador Yuri Siluzar disse no Telegram que o incêndio a bordo foi extinto e o chefe de Rostov, Alexander Seriabin, garantiu que não houve vazamento de óleo. Bom, meus amigos, agora vamos dar um pulo no núcleo diplomático, né? Em uma reunião anual do Ministério da Defesa, Putin disse: ou a Ucrânia e seus aliados aceitam conversar com base nas propostas dos Estados Unidos, ou a Rússia vai tomar mais terras à força. Putin chamou os políticos europeus de Schultz, uma palavra que pode ser traduzida como leitões ou porquinhos, né? Ele acusou essa liderança europeia de criar uma histeria, inventando que Moscou vai atacar a OTAN. Nas palavras dele, abre aspas, eu já disse várias vezes, isso é mentira, bobagem, pura bobagem sobre uma ameaça russa imaginária, fecha aspas. Andrei Belousov mostrou um slide durante o discurso, dizendo que a Rússia está gastando 5,1% de seu produto interno bruto na guerra em 2025. E Belousov disse que uma das tarefas para 2026 é aumentar o ritmo da ofensiva russa. Ou seja, reforçando a ideia de que, se não for pela diplomacia, eles alcançarão seus objetivos pela força. E dentro da Europa, gente, essa pressão russa encontra brechas, né? Viktor Orbán, da Hungria, disse lá em Bruxelas que o país dele não vai financiar a continuação do conflito, não. Ele disse que prefere passar noites em claro discutindo no Conselho Europeu a ver jovens morrendo no fronte. Orbán acusou a liderança da União Europeia de viver num mundo paralelo, tomando decisões sem ouvir o povo, e disse que as sanções machucam mais a Europa do que a Rússia. Agora, enquanto isso, do outro lado do Atlântico, Trump fez seu discurso de fim de ano, né? Mas quem esperava ouvir sobre a Venezuela, a Ucrânia ou a China se decepcionou. Trump usou a sala de recepção diplomática da Casa Branca e não o salão oval para fazer um discurso em pé, estilo comício, rápido e bem agressivo. Abre aspas. 11 meses atrás herdei uma bagunça e estou consertando. O foco foi total em culpar o Biden. Citou o nome do antecessor 7 vezes em quase 20 minutos. Inflação? Culpa do Biden. Crime? Biden. Imigração? Biden. Ele tentou convencer o americano de que o custo de vida alto é passageiro e que os Estados Unidos estão prontos para um boom econômico nunca visto antes. Mas de política nova mesmo teve pouca coisa.
Ele prometeu novas políticas de habitação para o ano que vem, disse que vai nomear um novo chefe para o Federal Reserve logo e anunciou cheques de 1.776 dólares para as tropas americanas. Bom, fora isso, foi o repertório clássico dos comícios, né? Saudou somalis em Minnesota, falou contra homens em esportes femininos e repetiu que o país estava morto um ano atrás. O que chama a atenção, gente, aqui é o contraste, né? Trump ordenou um bloqueio naval na Venezuela na terça-feira. A tensão com a Rússia está explodindo, mas no discurso de ontem, ele praticamente ignorou a política externa. Bom, segundo fontes, os aliados avisaram para ele focar nos problemas da mesa de cozinha, ou seja, no bolso do eleitor, já pensando nas eleições de meio de mandato em 2026. E pelo visto ele ouviu o conselho e deixou o mundo pegando fogo em segundo plano, né? Bom, gente, mas se eu fosse Trump, eu abria os olhos, né? Porque a galera dos olhos fechados parece que está anos-luz à frente do que o Ocidente pensava, hein? Eu digo isso porque agora vamos falar daquela história secreta da China que eu citei na introdução. Pois é, a agência de notícias Reuters descobriu que, dentro de um laboratório de alta segurança em Shenzhen, cientistas chineses construíram exatamente aquilo que Washington passou anos tentando impedir: um protótipo de uma máquina capaz de produzir os chips semicondutores mais avançados do mundo. Estamos falando, gente, da tecnologia que alimenta inteligência artificial, smartphones e, claro, as armas que até hoje vem garantindo o domínio militar do Ocidente, né? O equipamento foi concluído no início de 2025 e já está em fase de testes. O protótipo ocupa praticamente um andar inteiro de fábrica. E, segundo duas fontes, foi uma equipe formada por ex-engenheiros da gigante holandesa ASML que fizeram a engenharia reversa das máquinas de litografia ultravioleta extrema, as famosas EUVs. Essas máquinas EUV são o coração dessa guerra fria tecnológica, né? Elas usam feixes de luz ultravioleta extrema para gravar circuitos milhares de vezes mais finos que um fio de cabelo em wafers de silício. Quanto menor o circuito, mais poderoso o chip. E até hoje essa é uma capacidade monopolizada pelo Ocidente. As fontes dizem que a máquina chinesa é operacional e já gera luz ultravioleta extrema com sucesso, embora ainda não tenha produzido chips funcionais, né? Em abril, o CEO da SML, Christopher Fouquet, disse que a China precisaria de muitos anos para desenvolver isso. Mas a existência desse protótipo sugere que Pequim pode estar anos mais perto da independência em semicondutores do que os analistas previam. Claro, eles ainda enfrentam desafios técnicos enormes, né? Principalmente para replicar os sistemas ópticos de precisão que fornecedores ocidentais como o alemão Carl Zeiss produzem. Mas a China não está parada. Eles estão usando peças de máquinas ASML mais antigas, compradas em mercados secundários para montar esse protótipo doméstico. O governo estabeleceu uma meta de produzir chips funcionais nessa máquina até 2028. Já quem está perto do projeto diz que um alvo mais realista é 2030. Mesmo assim, gente, isso é anos antes da década que os analistas achavam que levaria. E isso é o auge de uma iniciativa de Pequim de 6 anos para alcançar a autossuficiência, uma das maiores prioridades do presidente Xi Jinping. O projeto de Shenzhen foi conduzido em segredo total e faz parte da Estratégia Nacional de Semicondutores, que a mídia estatal diz ser comandada por Jin Shuixiang, um confidente de Xi e chefe da Comissão Central de Ciência e Tecnologia do Partido Comunista. Quem está coordenando essa teia de empresas e institutos de pesquisa é a gigante Huawei, envolvendo milhares de engenheiros. As fontes descreveram isso como a versão chinesa do Projeto Manhattan, aquele esforço dos Estados Unidos na guerra para criar a bomba atômica, né? O objetivo, segundo uma das fontes, é claro: a China quer os Estados Unidos 100% fora de suas cadeias de suprimentos. Bom, até agora só a SML, sediada em Veldhoven, na Holanda, dominava essa tecnologia, né? As máquinas deles custam cerca de 250 milhões de dólares e são indispensáveis para empresas como Nvidia, AMD, TSMC, Intel e Samsung. A SML levou quase 2 décadas e bilhões de euros para fazer isso funcionar comercialmente em 2019. O cerco americano começou em 2018, né, e apertou em 2022, com o governo Biden impondo controles de exportação abrangentes. Nenhuma máquina EUV jamais foi vendida para a China. O Departamento de Estado dos Estados Unidos disse que a administração Trump reforçou a fiscalização para fechar as brechas. O Ministério da Defesa holandês também está criando políticas para filtrar pessoal em instituições de conhecimento, tentando evitar a espionagem, né?
Um engenheiro chinês veterano da SML, recrutado para o projeto, ficou surpreso ao descobrir que seu bônus de contratação generoso vinha acompanhado de um crachá com um nome falso. Depois que entrou, ele reconheceu outros ex-colegas da SML que também trabalhavam sob pseudônimos e foi instruído a usar os nomes falsos para manter o sigilo. Classificado como segurança nacional, ninguém de fora poderia saber o que eles estavam construindo ou o que eles estavam lá. A China lançou uma campanha agressiva em 2019, para atrair esses talentos, oferecendo bônus de assinatura entre 3 milhões e 5 milhões de yuans, algo entre 420 mil e 700 mil dólares, além de subsídios para a compra de casa. Entre os recrutados está Lin Nan, ex-chefe de tecnologia de fonte de luz da SML. A equipe dele no Instituto de Ótica de Xangai já registrou 8 patentes sobre fontes de luz LV em 18 meses. Fontes dizem que alguns cidadãos naturalizados de outros países receberam passaportes chineses e permissão para manter dupla cidadania, o que é oficialmente proibido na China. Agora, sobre a máquina em si, os sistemas da SML têm o tamanho de um ônibus escolar e pesam 180 toneladas. O protótipo chinês, depois de falhas em replicar o tamanho, ficou muito maior para conseguir a potência necessária, e é descrito como bruto em comparação ao da SML, mas operacional para testes. O desafio técnico é insano. A máquina precisa disparar lasers em estanho derretido 50 mil vezes por segundo, gerando plasma a 200 mil graus Celsius. A luz é focada por espelhos que levam meses para serem produzidos pelas AIS. Como a AIS não vende para eles, o Instituto de Ótica Mecânica Fina e Física de Changchun, da Academia Chinesa de Ciência, assumiu a bronca, Eles conseguiram integrar a luz ultravioleta extrema no sistema óptico do protótipo no início de 2025, embora ainda precise de muito refinamento. Para conseguir as peças que faltam, a China está canibalizando componentes de máquina SML antigas e comprando peças de fornecedores através de mercados de segunda mão e redes de empresas intermediárias para esconder o comprador final, Estão usando até componentes com restrição de exportação da Nikon e da Canon. Leilões de bancos internacionais vendem esses equipamentos antigos e houve vendas na plataforma de leilões do Alibaba até outubro de 2025. O trabalho braçal é intenso. Uma equipe de cerca de 100 recém-formados fica focada apenas em fazer engenharia reversa, desmontando e remontando peças de máquinas de litografia, Tudo filmado por câmeras individuais em cada mesa. Quem consegue remontar com sucesso ganha bônus. E a Huawei está envolvida em cada passo do design do chip até a fabricação. O CEO Ren Zhengfei informa pessoalmente os líderes chineses sobre o progresso. Os funcionários da Huawei designados para essas equipes muitas vezes dormem no local de trabalho, são proibidos de ir para casa durante a semana e têm acesso ao telefone restrito. As equipes são isoladas uma das outras, ninguém sabe o que o outro time está fazendo. É um segredo guardado realmente a 7 chaves. Bom, meus amigos, fazendo um link da Rússia com o Caribe, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia disse hoje que espera que a administração de Trump não cometa um erro fatal em relação à Venezuela. Bom, para quem perdeu o fio da meada, na terça-feira, conforme comentei em um vídeo do canal, Trump ordenou um bloqueio de todos os petroleiros sancionados que entram e saem da Venezuela, tentando asfixiar o governo de Maduro, Então, a nota de Moscou diz textualmente, abre aspas, notamos a escalada contínua e deliberada das tensões em torno da Venezuela, um país amigo nosso. E ainda complementou dizendo que espera que a administração Trump, que eles caracterizam como tendo uma abordagem racional e pragmática, não entre num caminho sem volta. O Kremlin disse que favorece a normalização do diálogo entre Washington e Caracas, mas avisou que se os Estados Unidos entrarem de cabeça nisso, pode haver consequências imprevisíveis para todo o hemisfério ocidental. Dmitry Peskov, que é o porta-voz do Kremlin, disse aos repórteres que a situação é potencialmente muito perigosa e pediu moderação aos países da região. Como vocês viram, Putin conversou por telefone recentemente com Maduro, e reforçou que a Rússia apoia o governo venezuelano. Gente, sem deixar de falar dos Estados Unidos, mas dando um pulo na Ásia, o governo Trump aprovou um pacote de armas de 11,1 bilhões de dólares para Taiwan. Meus amigos, é o maior pacote já concedido à ilha na história. E não é qualquer equipamento, tá? A lista inclui sistemas de foguetes HIMARS, mísseis antitanque Javelin, drones MQ-9 e kits de orientação de precisão. O objetivo declarado é fornecer a chamada defesa assimétrica de Taiwan diante da pressão da China.
O Departamento de Estado fez questão de ressaltar que isso atende ao Taiwan Relation Act, a lei que obriga o Washington a fornecer meios de defesa para a ilha, né? A medida ainda precisa passar pelo Congresso, mas já conta com apoio bipartidário, ou seja, democratas e republicanos estão juntos nessa. Agora, é claro, né, gente? Não demorou e Pequim condenou o anúncio, dizendo que isso viola a política de One China Policy e ameaçou represálias. Já Taipei, óbvio, diz que planeja investir 40 bilhões de dólares em defesa em 2026. Bom, gente, analistas ficam divididos, né? E aqui é que a situação complica. Uns dizem que essa venda reforça o compromisso americano com a segurança do Indo-Pacífico e aumenta a dissuasão, ou seja, faz a China pensar duas vezes. Mas tem uma outra corrente de pensamento que diz o contrário. Diz que, considerando a importância sagrada da política de uma só China para Pequim, uma medida desse tamanho pode, na verdade, acelerar uma invasão. O argumento é que, se a China vê a anexação como inevitável e inegociável, ver a ilha se armando até os dentes pode ser o gatilho para agir logo, antes que fique impossível, né? E aí, o que você acha? Esse armamento todo protege Taiwan ou convida à guerra? E a Rússia vai mesmo comprar briga com Trump por causa da Venezuela? Escreve aí nos comentários, quero ver sua opinião. Ficamos por aqui. Não sai ainda não. Você gostou do vídeo? Se você gostou, dê um like, inscreva-se no canal, faça um comentário. Eu quero saber a sua opinião, ok? Um grande abraço.